Oi, magias! Bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos ver se vocês ainda vão se reencontrar. Se tem caminhos para o reencontro na vida de vocês. É uma leitura para qualquer pessoa, para qualquer relação que vocês já tiveram. Amigos, familiares, colegas, algum conhecido, conhecida, amores, tá bom? Vocês fiquem aqui à vontade para escolher qualquer pessoa. Então, para isso, a gente tem como opção de número 1 a Fuxita, opção de número 2, Raolita, ou opção de número 3, Sodalita. Vamos aqui com a Fuxita, grupo de número 1. Vocês ainda podem se reencontrar nessa vida? Vamos ver aqui. A Estrela, Roda da Fortuna e a Força. Vocês ainda vão se reencontrar? Nove de copas, 5 de paus, 5 de espadas. Olha, aqui sobre se vocês ainda vão se reencontrar, sim, vocês vão. Saiu a carta da estrela e o 9 de copas. É como se falasse que até essa situação é esperada pela espiritualidade, para quem acredita. Ou mesmo é uma situação em que ainda não foi finalizada e por isso mesmo precisa desse reencontro para parar as arestas, e aí só vocês vão saber assim que caminho dar para essa relação, tá? Para esse evento. Mas aqui eu vejo que é esperado e tem caminhos para isso, tá? Tem caminhos. A gente tem a estrela com 9 de copas, mostrando que é até mesmo um desejo. Pode ser um desejo secreto seu, ou um desejo secreto da pessoa, ou de ambos, tá? Tem um desejo secreto aqui, de querer, e de, às vezes, até pensar, nossa, já pensou se isso acontecer, como é que vai ser? E meio que idealizar ou vislumbrar possibilidades de como seria. Então eu vejo isso vindo na mente, no coração, tá? Hoje a pessoa, ela se encontra numa situação de roda da fortuna e 5 de paus. O que eu vejo é que a pessoa não tá tão bem assim, pode ser pela questão específica que a gente tá vendo aqui, ou pode ser por causa da vida da pessoa mesmo, virou de cabeça para baixo, então tem muita situação aqui complicada. Não que a pessoa esteja num nível muito para baixo, ela que até tá bem, tá tentando lidar com o que vem para ela, tá tentando lidar com os sentimentos, lidar com os eventos, tá seguindo em frente, lidando com a vida. O que é muito bom, porque eu vejo 5 de paus aqui mostrando que a pessoa tá enfrentando, mesmo ela passando por certos momentos difíceis. Pode ser momentos difíceis em alguma área da vida, em várias áreas. Pode ser um momento difícil emocional, pode ser um momento difícil devido a essa circunstância aqui que a gente tá vendo, né? Então, mas a pessoa não tá realmente muito bem aqui. A tendência é ser em vários setores, a tendência é ser várias pequenas coisinhas em cada lugar que a pessoa falando, meu Deus, a vida tá uma bagunça, tá? Então, mas ela tá seguindo em frente. Esse reencontro, né? Que sai desse reencontro, uma vez acontecendo? A gente vê a força com 5 de espadas. Aqui pode ser que, se vocês se separaram e brigaram, pode ser que volte a conversa dessa situação. Pode ser até, inclusive, que vocês também briguem ali, ou então discutam de forma um pouco mais acalorada sobre isso. Pode ser que vocês queiram colocar
as coisas na mesa, sabe? E por isso vai ter que mexer em histórias difíceis, em situações difíceis. Pode ser que até o sentimento volte aqui um pouco, né? A mágoa, a dor, o ressentimento, a raiva, a angústia, o que for, volta aqui, né, nesse primeiro momento. A carta da força muitas vezes fala de que tem caminhos para vocês se resolverem, sim, só tem que ter cuidado com essa força que vocês colocam nas palavras, nas ações, a força que vocês querem que resolva a situação também, né? Então, às vezes a gente força um pouco para resolver logo e não é por aí. Aqui fala assim, olha, muito diálogo, muita conversa, conversa diplomática, conversa tranquila, vocês têm tendência a se resolverem, tá? Tá favorável. Agora, só tem que ter cuidado porque na hora que volta informações, vivências que vocês tiveram e que não foram boas, aí os ânimos podem aflorar. Mas aí controla, resolve pela base da diplomacia que vai dar tudo certo, tá bom? Essa é a leitura para você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Raulita, grupo de número 2. Vamos ver se o reencontro vem para vocês. A força, a sacerdotisa e a morte. Tem reencontro no seu caminho. 2 de espadas, rei de ouros, rei de espadas. Tá? Olha, aqui é um sim para você, tem reencontro, tem caminhos para isso com a carta da força. Acontece que com esse 2 de espadas parece que é algo mais para frente. Não é tão rápido quanto você imagina, ou então realmente é algo lá para frente mesmo. Pode ser que você nem imagine um tempo, mas é uma coisa mais demorada. Ainda é como se aqui ainda não tivesse pronto e preparado energeticamente para isso acontecer, tá? Então, tem vontade, sim, você ou a pessoa, ou ambos têm vontade disso acontecer, desse reencontro acontecer. Tem desejo, é um desejo, só que ainda assim é um desejo que muitas vezes nem passa pela reflexão, do tipo, tá, se a gente se encontrar, o que acontece? O que eu tenho que falar? O que eu tô sentindo agora? Que eu quero, em que eu quero entrar de assunto? Né? Sobre o que eu quero falar, sobre o que eu tenho que dizer. Então eu vejo que é algo que muitas vezes não é processado aqui. É um desejo que não é processado, é só um desejo que existe. Eu gostaria de poder reencontrar com essa pessoa. Só que só foi até aqui. Esse desejo, ele só foi até aqui. Não é um desejo que talvez a pessoa vire e falar, eu tô olhando para isso, eu tô tentando entender, para depois ir lá e falar com essa pessoa. Agora eu entendi. Não é isso, é só mesmo um desejo de reencontro, tá? É como se na mente da pessoa, ou na sua, ou de ambos, vocês não gastassem muito tempo pensando no como seria, mas só que vocês querem. É isso. Hoje a pessoa, dentro daqui da energia da sacerdotisa e do rei de ouros, mostra alguém que tá vivendo a vida dela. Segue a vida, não tá pensando muito sobre isso. Hoje essa pessoa até tem algum amadurecimento sobre ela própria. Então assim, é como se a pessoa já amadureceu alguns pontos dela, mas eu não vejo ela realmente pensando assim, naquela situação específica, eu poderia ter feito assim, eu poderia ter feito assado, aquela relação que eu tive, eu hoje olho para trás e vejo que eu poderia ser assim, assado. Não, a pessoa nem pensou assim, ela só tá seguindo a vida dela, amadureceu, sim, teve amadurecimentos aqui que a vida proporcionou, mas eu não vejo ligação com a relação de vocês ou com o fato de vocês. Pelo menos é isso que as cartas estão mostrando hoje. Pode ser que mais pra frente ela olha pro passado, dá uma elaborada nisso.
Mas até então, o que me vem é que não, que ela só tá focada na vida dela e tá aprendendo e amadurecendo com o que tá vindo nessa vida, assim, nesse momento, sabe, de vida. E segue em frente, trabalhando, fazendo suas coisas, minimamente aqui tá bem, né? Assim, eu tô vendo uma pessoa tranquila aqui. Quando a situação de vocês acontecerem, né, se caminhar tudo certinho para acontecer, como é que vai ser? Saiu a carta da morte com o rei de espadas. Aqui fala que esse reencontro vai ser algo muito decisivo para a vida de ambos. Então é como se esse reencontro ou fosse agora vamos junto, vamos tentar lidar com o nosso passado, seguir em frente, mas ainda se relacionando em algum nível, né? Mantendo ali a relação que vocês tiveram, seja de amizade, amoroso, família, enfim. Ou então um corte decisivo, um ponto final. Então é como se ou fosse para fechar a história ou para dar só um ponto e seguir para a próxima página, sabe? É um ponto final, mas a gente segue para a próxima página no nosso livro aqui de relação. Então, eu vejo essa situação, porque tanto a morte quanto o rei de espadas pode falar de uma transformação significativa na vida. O rei de espadas, por ter uma espada, muitas vezes pode cortar a relação, pode falar, ok, era só isso mesmo, eu queria só resolver a situação, agora cada um segue seu caminho, vamos viver felizes, não precisamos nos relacionar. Só que a carta da morte na luz também pode falar de uma transformação na relação. Pode falar de vocês falando, ok, então até aqui a gente escreveu esse capítulo, vamos escrever o próximo e tudo bem, vamos seguir em frente, sabe? Mas, assim, ainda se relacionando em algum nível. Então eu vejo essa possibilidade, ou uma coisa ou outra. Realmente aqui, vocês decidem o que vocês querem. Vocês decidem se é para ter continuidade ou não, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Agora, grupo de número 3, a Sodalita. O reencontro de vocês acontece. Temperança, Imperatriz, Lua. O reencontro de vocês acontece. 8 de espadas, Ás de paus, 4 de ouros. Ok. Bem, aqui não tá claro se tem caminhos ou não para esse reencontro acontecer. É algo que ainda tá nebuloso. É como se não tivesse energia suficiente para isso ainda. Pode ser que vocês mudem e decidam por se reencontrar, claro. Mas hoje a energia seria um não. Ou então talvez. Isso tudo depende de vocês. Agora que vocês sabem que é um não ou um talvez, vocês podem mudar para um sim, claro. Claro, se você deseja isso, busca aí, ver como você pode chegar nessa pessoa. Aqui pode ser até que a pessoa assim fale, não quero agora falar, me dê mais um tempo, poderia ser. Ou então a pessoa não responda, a pessoa não esteja pronta para isso. Se for do seu desejo conversar, tá? Reencontrar. Agora, se você também decide não fazer movimento, aqui fala que fica como está. Ou até vocês mudarem de ideia, tá bom? Mas a temperança com 8 de espadas fala que, inclusive, se fosse, por exemplo, se você tentasse algo agora, poderia desandar a situação. Não é momento ainda. Esse 8 de espadas fala que tem coisas que precisam ser elaboradas antes. E a temperança sempre é uma carta também de ponderação. Então é preciso refletir aqui, é preciso entrar no mundo emocional com uma dose de razão e falar, tá bom, vamos olhar para algumas coisas, né? Com uma dose de emoção e uma dose de razão. Porque se você se encontrasse aqui com esse 8 de espadas, poderia ser uma avalanche de emoções
ou uma avalanche de verborragia. Gente, eu criei essa palavra agora, meu Deus. Ai, gente, geminiana, né? Eu sempre falo, geminiana gosta de criar uns trem nada a ver, umas palavras doidas pra poder se comunicar, porque não tem palavra suficiente, não é mesmo? Mas assim, talvez exista essa palavra, eu não sei, mas me veio aqui verborragia, eu já devo ter escutado, não é possível. Eu não ia criar um negócio desse. Então assim, uma avalanche de ideias, assim, a pessoa falando, como se fosse vomitando, sabe? Vomitando informação. Foi isso que eu vi e aí veio essa palavra. Então, é isso, tipo, esse momento seria um momento muito, muito intenso se vocês decidissem por se reencontrar hoje, tá? Como tá a pessoa? Imperatriz com As de Paus. A pessoa tá seguindo a vida dela, ela não tá pensando muito na relação de vocês ou na situação que aconteceu entre vocês. Ela simplesmente está aqui com ânimo, motivação para seguir em frente, para viver a vida dela, para fazer as coisas dela. Inclusive, ela está muito bem. De todas as leituras, essa pessoa que está melhor aqui. Então, ela está só seguindo em frente. Caso vocês se reencontrem em algum nível, assim, por exemplo, eu falei agora, se vocês se encontrassem agora, a carta da lua com esse 8 de espadas, olha, e esse 4 de ouros aqui, é como eu falei, ia ser bem intenso. Só que mesmo se for lá na frente, se for para daqui a algum tempo, se vocês se reencontrassem, a carta da lua com 4 de paus diz que as coisas meio que não se resolveriam. Ou seria difícil encontrar resolução, tá? É como se aqui vocês ainda revivessem ou vivessem a relação, revivessem o desencontro, o desencontro energético, sabe? Revivessem um sentimento assim, ai, realmente, sabe? Eu não sei porque que eu insisto aqui. Essa é a sensação que vem. Vocês não se encontrando, porque aqui a resposta foi mais negativa, né? Foi mais uma tendência negativa ou um talvez. Se vocês não se encontrarem, o que acontece? Essa história aqui, ela sempre vai ficar aqui meio marcada, é o que me vem, assim, ela vai ficar mais marcada, vai continuar marcada, melhor dizendo, vai continuar na sua lembrança, vai continuar na lembrança da pessoa também, mesmo que agora ela esteja bem, é como se ela olhasse para o passado e sempre pudesse ter uma sensação, um amargo na boca, sabe? O que eu vejo é isso, um amargo na boca. É como se ficasse uma ponta solta mesmo. E, gente, tudo bem, sabe? Eu acho que a gente não tem que ter exigência de que na vida as coisas têm que ser resolvidas, que a gente tem que resolver tudo sempre. Às vezes não, sabe? Às vezes é um desgaste desnecessário. Às vezes a gente também tem que aprender a deixar, às vezes, pontas soltas, porque pode ser demais pra gente, pode ser muito pesado, se a gente querer resolver tudo, sabe? E encontrar uma resolução para tudo. Nem sempre. Eu acho que é um ideal, muitas vezes, nosso de, não, vamos resolver logo tudo, eu tenho essa postura de resolver, eu tenho a postura de falar e acontecer e fazer as coisas do meu jeito e tal, então... Mas isso pode representar uma rigidez dentro de você. Qual é a necessidade que está aí por trás de querer resolver tudo? Vamos colocar assim. Qual a necessidade? Não estou falando que você tenha isso, é só aqui pra gente filosofar um pouco em cima. Qual a necessidade? Às vezes tem coisas que a gente não entende, sabe? Tem amigos que entram na nossa vida, por exemplo, que do nada somem, sem dar explicação, aí você fica remoendo aquilo, remoendo aquilo, remoendo aquilo. Solta a história. As pessoas fazem o que elas conseguem fazer. A gente julga, claro, a gente vai acabar julgando, vai falar isso é certo, isso é errado, eu não faria assim, eu faria assado, tudo bem. Mas de toda forma, as pessoas só conseguem fazer o que está ao alcance delas de fazer, dentro do nível evolutivo dela, dentro do nível de amadurecimento dela, dentro do quanto ela consegue fazer no mundo emocional, no mundo real, porque tudo isso implica, sabe? As pessoas não são como nós. As pessoas não são igual a nós. Muitas delas vão ser diferentes, vão olhar para a situação, vão agir diferente. E essa que tá a graça da vida, porque nós somos pessoas diferentes. Quando isso dói, é puxado, é complicado, lógico. Ninguém quer sofrer. Mas entender que as pessoas fazem o melhor que elas podem, nas condições que elas têm, alivia o peso. E é isso que eu vejo aqui pra você.
Entenda que as pessoas fazem o melhor que elas podem nas condições que ela tem. Aí você pode falar, não, ela não faz o melhor, ela fez porque ela é má, porque ela é uma pessoa ruim, porque ela realmente é assim, ela é cri-cri, ou ela é isso, ela é aquilo. Tá. Só que esse é o melhor que ela pode ser aqui nesse mundo, nessa encarnação. Talvez a pessoa tá ali vivendo no inconsciente muito doido mesmo, e é isso que ela pode entregar, né? É o máximo que ela consegue. É o melhor dela. Mesmo que para você não seja o melhor, porque para você o conceito de melhor é outro. Mas é o que ela pode entregar. Então, às vezes, aceitar isso tira o peso, não tira a dor, não tira o ressentimento, não tira os questionamentos, não tira. Mas tira o peso, alivia um pouco mais, para que a gente não olhe para o passado e carregue ele como se ele pesasse 200 quilos, porque às vezes você pode carregar um passado de 5 quilos apenas. Só que aí tá ao seu alcance fazer esse processo. Tá no seu alcance ressignificar essa história, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!